pressuposto. As nossas memórias, elas não estão dentro do nosso cérebro. Elas ficam em um campo mental projetado pelo próprio cérebro, onde a gente consegue enxergar essas memórias. Então, se eu te perguntar aqui o que você jantou hoje ou uma lembrança da tua infância, pode ser que você feche o olho para lembrar, mas a partir do momento que você abrir o olho, você vai conseguir enxergar aonde que está isso na tua volta. A gente consegue definir através das submodalidades. Se não assistiu o vídeo de submodalidades, vai lá assistir para entender um pouco mais. Através das submodalidades, cor, imagem, tonalidade, se ela está próximo, se ela está longe, o tamanho dessa memória, que ela fica como se fosse em um quadro, por isso que a gente chama de enquadramento. E por isso que lá no inglês eles chamam de frame. Então, o reenquadramento ou o reframing é a possibilidade, através das técnicas de PNL, de manipular essas memórias. Porque a gente tem que entender o segundo pressuposto, que é as nossas memórias, elas são carregadas de deleção, distorção e generalização. A gente não lembra de tudo o que aconteceu. Não tem como o cérebro processar toda essa informação e jogar dentro da memória, que é o enquadramento. Então, se a gente tem uma deleção, distorção, de generalização, e se as nossas memórias elas ficam projetadas nesse campo, nesses quadrinhos, a gente tem a possibilidade de alterar, de modificar, de manipular esses quadros. Por quê? Por que isso? Mas por que? Qual que é a lógica? Porque cada enquadramento ele vai trazer uma emoção. E essa emoção que é gerada por química, por exemplo, a serotonina, dopamina e etc. Essas químicas que geram emoção vai gerar uma atitude, uma ação, na maioria das vezes inconsciente. Então, se a gente consegue alterar as memórias, olha que legal. A forma com que a gente significou as memórias, né? Não é alterar a memória, é alterar o significado que a gente deu para as memórias, a gente vai gerar uma nova química. Essa nova química vai gerar uma nova ação. Então é por isso que é tão difícil da gente fazer alterações, a gente fazer mudanças na nossa vida. Porque os nossos enquadramentos pode ser que eles estejam muito fortes ali. Então, através dessa técnica, a gente consegue alterar para gerar novas ações. É muito mais complexo do que isso, mas eu quis trazer uma forma de um entendimento mais generalizado do que significa o enquadramento e principalmente o reenquadramento, que foi a coisa que mais me fez apaixonar pelas PNL. Foi incrível o dia que eu entendi como que isso funciona. E que realmente traz um resultado significativo para a nossa vida, eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso pelo resto da minha vida. Que coisa maravilhosa. E você conseguiu acessar um pouquinho de como que funciona o reenquadramento? Eu uso ele todo dia, seguramente, todos os dias. Com os meus funcionários, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus parentes, mãe, irmã, meu irmão. Porque é a forma com que eu sinto de ajudar os outros, porque eu entendo que o que eles estão vendo e que está gerando um sentimento deles é só um significado que ele deu, e não é de fato a memória do que de fato aconteceu. Se você conseguiu acessar um pouquinho aqui do que significa o reenquadramento e como que ele funciona e para que ele serve, comenta aqui embaixo, curta esse post, que eu quero saber de vocês. Vocês estão acessando o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou falando difícil ou está ficando claro? Me conta.